Sou o professor Jair Campos, com mais uma aula de preparação para o Enem 2017. Mais uma sequência de aulas, começando agora com a aula de número 1. E nessa sequência nós vamos falar sobre matemática financeira. Nessa primeira aula vamos tratar apenas de conhecer alguns conceitos básicos e resolver alguns exercícios. Item 1. O que consiste a matemática financeira? Nós temos como conceito formal de matemática financeira que ela consiste de empregar procedimentos matemáticos para calcular, analisar de maneira simples operações financeiras ou de bens e de consumo. Então, a matemática financeira visa analisar, calcular de maneira simples operações financeiras ou de bens ou de consumo. Na matemática financeira, um dos elementos mais presentes é o capital, também conhecido como principal, como valor atual, valor presente ou valor aplicado. O capital é o foco, é o elemento principal a ser analisado numa operação financeira. Porcentagem ou percentagem, os dois termos são corretos. Porcentagem, como a palavra está dizendo, por 100, é uma razão de denominador 100, usada para calcular uma quantidade de dinheiro ou de bens que é recebida ou paga por algum produto ou serviço. Os lucros, prejuízos, descontos são geralmente expressos em termos de porcentagem. Nós indicamos 15%. Esse símbolo aqui quer dizer porcentagem, 15%. Ou simplesmente 15 sobre 100, que também na forma decimal nós usamos para dividir por 100, é só deslocar a vírgula de duas casas para a esquerda, 0,15. 3,5%. 3,5 sobre 100. Para escrever na forma decimal, é só deslocar a vírgula de duas casas para a esquerda. Então, deslocou, a vírgula está aqui, deslocou de duas casas, então fica 0,035. Então, a porcentagem ela pode ser expressa na forma usual, 15%, ou na forma de fração centesimal, ou na forma decimal. Antecipando aqui que para o cálculo, geralmente, nós usamos a forma decimal. Juros. O que são juros? Juros nada mais é do que a remuneração do capital empregado ou cedido a alguma atividade produtiva. Os juros podem ser capitalizados segundo dois regimes. Nós temos os juros simples ou compostos. Vamos inicialmente falar sobre juros simples. Nós vemos que o juro é simples quando o percentual ou a porcentagem de juros incide apenas sobre o capital, sobre o principal. Ou seja, sobre os juros não incide a taxa, não incide o percentual. O juro não gera juros. Quem gera juros é só o principal, só o capital. Então, nós temos um juro simples. Para calcular o juro simples, nós normatizamos a letra J para representar os juros, a letra C para representar o principal ou capital, a letra I, a taxa ou porcentagem de juros do período, e T, o número de períodos. Para calcular o juros simples, nós empregamos a fórmula para o cálculo do juros simples. Juros, capital, vezes taxa, vezes tempo. Vamos agora resolver alguns exercícios. Exemplo 1. Determinar o juros simples produzido por um capital de R$ 3.500 a uma taxa de 8% ao ano
num período de 2 anos. Então, nós temos já do texto, que é juros simples. Então, essa taxa de 8% incide só sobre o capital. Então, o juro eu não sei, conheço o capital, que é 3.500, conheço a taxa, que é 8%, conheço a quantidade de períodos, que é 2 anos. Então, é só substituir na forma juro é igual ao capital, 3.500, vezes a taxa, que é 8%. 8% é 8 sobre 100, que na forma decimal é 0,08, vezes o tempo, que é 2. Efetuando os cálculos, vamos encontrar R$560. Então, os juros no período de 2 anos foi de R$560. Exemplo 2. Calculado o juro simples produzido por R$40.000, aplicada a taxa de 36% ao ano, durante 125 dias. Detalhe importante, a gente não pode ir, opa, facinho, né? E joga na forma e dança bonito. Tem que observar aqui que a taxa, a porcentagem, é dado em ano e o período é dado em dias. Para aplicar essa forma, tanto taxa quanto período tem que ser dado na mesma unidade. Isso aqui é em ano, aqui também tem que ser em ano. Ou se aqui é dias, a taxa também tem que ser em dias. Nós sabemos que um ano tem 360 dias. Então, a taxa é 36% ao ano, 36% para 360 dias. O que é 36% para 360 dias? É 36 sobre 100 dividido por 360. Mas você quer 36%, né? 0,36 sobre 360. Então, nós temos aqui a conversão da taxa em anos para a taxa em dias. Como agora a taxa está em dias e o tempo também está em dias, eu posso aplicar a fórmula. Então, os juros vai ser o que? O capital, 40.000, vezes a taxa, que é 0,36 sobre 360 dias, vezes 125 dias. Tem um cálculo aqui à parte para você perceber, treinar um pouquinho. 0,36% é 36 sobre 100, que é 0,36. 0,36 para 360 dias, que equivale também a 0,001 dia, ou é 1 milésimo de dia. Então, efetuando os cálculos, nós vamos ver que o juro é R$5.000. Podia perguntar assim, mas se eu quisesse transformar, não a taxa que tem ano, transformar o tempo em ano, também é a mesma coisa. Um dia, nenhum 360 do ano. Então, 125 dias é o quê? É 125 360 do ano. Então, isso aqui, o tempo está dado em ano, 125 360 do ano. E aqui também é ano. Então, efetuando o produto, nós vamos encontrar também, aproximadamente, arredondando aí, 5.000. Lembrando que 125 sobre 360, fazendo os cálculos, dá 0,347222 da vida. Efetuando a multiplicação também vamos encontrar 5.000.